Aqui vamos narrar um dos fatos mais belos da história do Padre Pio, que justamente é um dos pontos que mais caracterizam a vida deste grande santo. É justamente a luta de Padre Pio contra o demônio. Desde os 4 anos de idade, digamos, o sobrenatural estava muito presente, como acabamos de dizer. Ele via Nossa Senhora, via o seu anjo da guarda, via, por exemplo, nosso Senhor Jesus Cristo e diversos santos. E vem o fato que o Padre Pio narra, ele contou várias vezes, e aqui, vamos tomar aqui as palavras do Padre Gabriel Amorfi, esse conhecidíssimo exorcista, que foi durante muitos anos o exorcista do Vaticano, e nesse livro dele que ele conta, Padre Pio, breve história de um santo, ele vai contar, por exemplo, esses contatos que o Padre Pio teve aqui. Vamos ver aqui as palavras da qual narra, porque é algo muito importante, esta luta que o Padre Pio teve com o gigante, ainda enquanto criança, e que ele vai relatar diversas vezes assim durante a sua vida. O Padre Pio tinha cerca de 15 anos de idade, que foi por volta mais ou menos assim, antes ainda da entrada dele para o convento dos Capuchinhos, no ano de 1903. São 2 episódios, vamos narrar aqui primeiramente o principal, né? Ele vai dizer assim, ele contou este fato diversas vezes, e o Padre Pio diz assim, é uma visão. Ele ainda jovem, ele conta que teve a visão de um homem assim resplandecente, belíssimo, que lhe convidou. Vem comigo, porque te convém combater com um valoroso guerreiro, um forte guerreiro. E o acompanhou, ele disse, num campo muito grande, muito espaçoso, e encontrou no meio 2 grupos de pessoas. De uma parte, eram homens belíssimos, revestidos de cândidas vestes, e um outro eram pessoas de aspecto assim horrível, com hábitos negros, assim, que faziam assim perceber o quanto, digamos, eram pessoas assim obscuras, pessoas tenebrosas. Imediatamente, o Padre Pio, ainda com o nome ainda de Francisco, né? Ele veio contra ele um homem horrível, de uma altura assim que era difícil de medir. Tanto que a sua testa, a cabeça desse homem tocava nas nuvens. Imaginar assim qual era a altura desse homem. E aí veio aquele personagem que era resplandecente, aquele personagem cheio de luz, disse ao Padre Pio que ele lutasse contra este gigante. E Francisco, que era o nome dele ainda, né, naquele tempo, ele pegou para assim, pediu que livrasse ele deste combate, deste escontro, né, desta luta contra aquele gigante que estava diante dele. E aí este homem resplandecente disse assim para ele, vã é a tua resistência, deve confrontar ele imediatamente. Tenha ânimo, entre nesta luta com coragem e combata com força e com grande fé. Eu te estarei ao lado, te ajudarei e não permitirei que ele te abata. Foi justamente esta mensagem que este grande homem deu ao Padre Pio. E aí ele disse que ouviu assim um grito terrível, mas graças à ajuda deste personagem assim resplandecente, o gigante foi vencido e teve que fugir. E atrás deixou aquela multidão de homens feíssimos que fugiram urlando fortemente. E outra multidão, né, de aquelas pessoas cheias de luz que estavam assistindo justamente aquela batalha, eles bradaram assim com uma voz de alegria e de louvor, e pela vitória assim que o Padre Pio teve naquele momento. A partir deste momento, aquele personagem cheio de luz se pôs ao lado do Padre Pio, ele pôs uma coroa do Padre Pio de uma grande beleza. E depois tirou esta coroa e disse, tenho para ti uma outra coroa mais bela, se souberes lutar contra aquele gigante. Ele voltará sempre ao assalto, mas tu combaterás sem medo. Eu serei para ti, estarei sempre vizinho a ti, para que tu possa sempre vencê-lo. Ele deu primeiramente uma coroa de glória, depois deu ao Padre Pio esta coroa de sacrifício. Tem também uma segunda visão muito importante que o Padre Pio
ele relutou muito em querer contar, mas ao menos pela frase da qual ele narrou, é algo assim de muito importante todos nós conhecermos para compreendermos essa vocação, a esse chamado do Padre Pio. Esta segunda visão do Padre Pio, ela foi ainda antes mesmo dele entrar no convento dos Capuchinhos, ou seja, nesse período quando ele tinha 15 anos de idade, da qual, por exemplo, ele narra o seguinte, ele diz que teve uma visão, mas ele dizia somente isso, que ele nesta visão, esse personagem cheio de luz, dizia para ele que ele tinha uma missão grandíssima, que conhecida somente a ti e a mim. Ou seja, somente esse personagem cheio de luz, juntamente com o Padre Pio, que conheciam realmente o significado desta missão grandíssima. E ao longo da história do Padre Pio, fomos vendo o quanto esta missão era grande. E o próprio Gabriel Amorth, este padre exorcista, ele disse que assim ele se aventura, ele diz assim que ele propõe em que sentido seria essa missão, porque e ele disse que essa missão do Padre Pio era muito ligada toda a questão propriamente da confissão, a missão que o Padre Pio tinha no confessionário. Eu recordo aqui esse fato que repito tantas vezes e que me encheu o coração, me encheu a alma quando eu soube que um sacerdote que foi visitar, que era próximo do Padre Pio, algum tempo depois foi visitar o Papa. Quando ele chegou diante do Papa, o Papa perguntou a ele assim, o que faz o Padre Pio? E aí este sacerdote disse, santidade, o Padre Pio tira os pecados do mundo. Ou seja, ele faz uma comparação com aquela frase de São João Batista dirigida a Nosso Senhor Jesus Cristo e liga esta frase ao sacramento da confissão. O Padre Pio tira o pecado do mundo. O Padre Pio chegou a atender às vezes mais de 100, 200, 300 confissões por dia. E às vezes é quase impossível imaginar isso. Mas devemos recordar que, por exemplo, principalmente assim já no fim da vida do Padre Pio, mas em diversas épocas, décadas, o Padre Pio, por exemplo, atendia, eram confissões muito rápidas, cerca de 3 minutos, e teve um período, por exemplo, assim mais normal, ele começava a atender as confissões 2h30 da manhã. Era curiosíssimo, nós visitamos, vamos mostrar o vídeo, alguns podem acompanhar, que ao lado da cama, do leito do Padre Pio, ele guardava 2 despertadores, que tocavam às 2 da manhã, esses despertadores. Por que 2? Porque se ele não acordasse, tal era o cansaço dele, que se ele não acordasse com o toque do primeiro despertador, ele tinha receio de perder a hora e atendia o segundo. E devido a essas perseguições, essas humilhações que ele sofreu, inclusive acusações morais absurdas, chegaram ao ponto de, por exemplo, na sala em que o Padre Pio, por exemplo, atendia as confissões das mulheres, chegaram, por exemplo, a pôr um microfone, da qual registrava tudo, gravaram essas confissões, e aí vem como é que era o fato, a maldade dessas pessoas que fizeram com o Padre Pio. Era muito comum, inclusive uma das pessoas que estavam juntos era que no momento, é um fato, né, que o próprio sacerdote ali, o Padre Gregório, que é o padre que nos atendeu, o Frei Gregório ali em San Giovanni Rotondo, ele que conheceu o Padre Pio ainda em vida, esse Frei Gregório contava que uma das pessoas que estava do lado era comum, quando terminava assim, tinha esta conversa, porque era propriamente numa sala, as pessoas dirigiam-se e beijavam a mão, osculavam a mão do Padre Pio. Então eles cortaram aquela parte do barulho do ósculo, né, do beijo da mão, porque, por exemplo, isso era somente o áudio, e aí eles apresentaram em gravação, mandando para o Vaticano, que o Padre Pio estava tendo ósculos indecentes com as mulheres naquela sala. Foi uma das montagens que fizeram contra o Padre Pio. E a gente vai depois entrar mais à frente, ao longo que fomos conhecendo todo este período da perseguição que o Padre Pio sofreu justamente neste período. Mas sobre esta missão grandiosíssima que o Padre Pio teve, ele tomou desde o início a importância como realizar, digamos, o sacramento da confissão era para ele uma grande missão. A tal ponto que esta era uma missão para ele, que algumas pessoas diziam como ele sempre foi assim, teve uma saúde muito débil, o Padre Pio assim sempre teve uma saúde muito débil, dizia, dificilmente você vai ser um grande pregador,
dedique-se ao confessionário. E foi isso que realmente o Padre Pio fez, e fez aquilo, recordando mais uma vez esse comentário, tirar os pecados do mundo.